Olá, sétimo ano, retornando hoje com a nossa aula de artes. Na nossa aula de arte, nós vamos ver os tipos de cultura. Quais são esses tipos de cultura? A primeira delas é a cultura de massa. O que é cultura de massa? Cultura de massa é o conjunto de ideias e valores que se desenvolve tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícia, música ou arte. Ela é transmitida sem considerar as especificidades locais ou regiões. A cultura de massa é usada para promover o consumismo entre os indivíduos, sendo um comportamento típico do capitalismo, que foi expandido de maneira drástica a partir dos séculos 19 e 20. E o que é cultura erudita? Na cultura erudita, é o resultado do conhecimento adquirido por meio da pesquisa e do estudo nos demais campos. Não é ofertado massivamente, está disponível a poucos e representa uma forma de diferenciação social permitida pelo acesso ao conhecimento. Como exemplo, temos exposições artísticas, apresentações teatrais, concertos. Então, a cultura erudita, ela é uma cultura de conhecimento, certo? E o que é cultura popular? A cultura popular está diretamente relacionada com as tradições e os saberes, os quais são determinados pelo povo. Por exemplo, as festas populares, o folclore, o artesanato, as músicas e as danças. A cultura popular, ela marca uma região. Em oposição à cultura erudita, ela ocorre de forma espontânea. Portanto, não está associada aos equipamentos culturais, como museu, cinema e biblioteca. É a cultura que forma aquele povo, aquela região, e vem passada de geração para geração. Isso é que forma a cultura popular. A cultura material. A cultura material representa o conjunto de patrimônio cultural e histórico formado por elementos concretos, elementos que eu posso palpar, tá certo? E foram formados e construídos ao longo do tempo. Por exemplo, nós temos dentre esses elementos igrejas, museus, bibliotecas e objetos de uso pessoal e coletivo, como obras de arte, utensílios, vestimentas. Na cultura imaterial, ela é marcada por uma cultura de elementos intangíveis, ou seja, que são mudados com o passar do tempo. Quais são esses conjuntos? Eles representam os saberes, as tradições, as técnicas, os hábitos, os comportamentos, os costumes, o modo de fazer de um determinado grupo. Como eu falei, é considerado um patrimônio cultural transmitido de geração para geração. Temos como exemplo também as lendas folclóricas, as feiras populares, os rituais religiosos, a dança, a culinária. Todos esses elementos fazem parte da cultura imaterial. Também temos a cultura organizacional. Que cultura é essa? Também chamada de cultura corporativa. Reúne um conjunto de elementos associados aos valores, missões e comportamentos de determinada organização. Dentro do contexto da globalização e dos estudos mercadológicos, esse tipo de cultura foi criado de padrões e funcionamento de operações, por exemplo, dentro de uma empresa. Essa cultura corporativa é a cultura da empresa. É uma cultura feita dentro da empresa para se ter valores e chegar aos objetivos que essa empresa procura.
Também temos a cultura corporal, né? A cultura corporal, ela analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Ela reúne as práticas relacionadas aos movimentos, como danças, jogos, atividades comportamental e festivais. Então, existem 7 tipos de cultura e cada uma delas está relacionada a um tipo, né, a um determinado tipo cultural. Dentre dessas culturas, nós temos também, né, aqueles elementos que fazem parte da cultura material e a cultura imaterial. Gente, quando falamos de cultura material, é tudo aquilo que foi construído pelo ser humano, coisas físicas que eu posso pegar, que eu posso ver. Na cultura imaterial, está relacionado a elementos intangíveis e espirituais de um grupo. A cultura imaterial representa, como eu falei, os saberes, os fazeres,